Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de natureza mais informal, sem compromisso com nenhum protocolo, até porque eu sou muito pouco protocolar, mas hoje em especial eu estou pouco preocupado com qualquer tipo de formalidade, tá? Eu vou fazer um vídeo que se acontecer algum tipo de erro, eu peço perdão. Aliás, todos os meus vídeos, isso já é característica do meu canal, são vídeos que não são editados, tá? O que acontece é aquela edição básica de qualquer um que faz um vídeo, né, de cortar o início e o final. Quando a gente posiciona o aparelho de gravação, né, o celular, grava no celular, e depois no final você coloca mais alguns minutos para poder cortar no tempo certo. Fora isso, no decorrer do vídeo eu não costumo editar. Meu vídeo eu faço do início ao fim, seja vídeo de 2, 3 minutos ou de 20, 30 minutos, eu sempre faço todo ele sem edição, né? Então se sair algum tipo de informação errada ou algum erro, né, de natureza gramatical, peço perdão, tá? Eu vou fazer ele da maneira mais descolada possível, descompromissado com qualquer formalidade. E por que eu digo isso? Porque hoje eu vou fazer um vídeo mais descontraído, né? Eu tenho aqui em minhas mãos o listão da Odebrecht, a primeira parte do listão, tem uma segunda que vai sair nos próximos dias, e eu avisei, quase que com exclusividade, há um mês atrás, que o listão da Odebrecht estava para sair, muita gente duvidou, né? Assim como falo que o governador Pezão, eu não dou talvez um ano para que ele seja preso, informei que isso seria em dias, mas houve uma articulação lá nos podres da política e do próprio judiciário, que conseguiram protelar essa situação em favor do Pezão, mas eu não dou um ano para o Pezão estar preso. Quer dizer, o que eu coloco aqui no canal, talvez eu não consiga cumprir com exatidão, mas mais cedo ou mais tarde se concretiza, porque eu tenho fontes seguras, né? Eu tenho informações privilegiadas. Então no tocante ao Pezão, eu não dou um ano para ele ser preso. E no tocante ao listão da Odebrecht, eu informei aqui no meu canal, há quase um mês atrás, que o listão iria sair, o listão saiu, e aqui eu tenho em minhas mãos, né, a lista completa dessa primeira parte. Obviamente que eu não vou poder falar dos mais de 200 citados, então eu fiz uma seleção aqui daqueles que tinham as alcunhas mais engraçadas ou curiosas, né, e também os políticos mais conhecidos, né. Então meu critério foi pela qualidade do político, né, pelo seu grau de mídia, e também pela a criatividade do apelido. E aí eu tenho alguns nomes aqui, eu vou fazer pequenos comentários sobre eles. Antes de falar sobre o listão, eu gostaria só de informar que eu acho uma covardia e uma falta de caráter imputar crime a quem ainda não teve sentença transitada em julgado com resolução de mérito. Ou seja, a quem ainda não foi condenado, né, foi consolidado como criminoso. Até que se prove o contrário, garantidos os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o indivíduo é apenas um indiciado, né? Então ele ainda não é um criminoso. E é muito irresponsável da parte de alguns imputar crime a quem não cometeu. Isso é calúnia, artigo 138 do Código Penal. E eu não vou fazer isso aqui. É claro que eu vou brincar com as alcunhas, né? Eu vou analisar apelido por apelido. Tem alguns que já foram condenados com trânsito em julgado e resolução de mérito. A esses eu vou também acharcar, eu vou, no caso, confirmar, consolidar a sua condição de criminoso. Agora, aqueles que ainda não foram condenados,
em sentença transitada em julgado, né? Se não houve mérito concluído, eu não vou, no caso, caluniar, senão eu vou estar cometendo crime, ok? Então vamos para os nomes, né, para as alcunhas depositadas nos políticos. Eu fiz uma seleção de alguns aqui. Eliseu Padilha, né, ele é o primo. Primo de quem? Né? Por que primo? Né? Será que é porque ele tem alguns primos nas falcatruas, né, da Odebrecht? O grisalho é o Arlindo Quinalha, né? Quinalha, canalha, ele já foi presidente da Câmara Federal e grisalho é uma referência ao cabelo dele, obviamente. Curitiba é o Roberto Freire. Mas, meu Deus do céu, Roberto Freire, Curitiba, ele não é pernambucano? Tinha que ser Recife. A alcunha dele, não Curitiba. A musa é Ana Paula Lima, deputada estadual de Santa Catarina. Devo imaginar o que na Assembleia Legislativa de Santa Catarina deve se falar dela. Novilho, Fernando Bezerra. Bezerra, novilho, tem alguma coisa a ver com vaca? Seria isso? Boi? Não sei, ele é um novilho. Antônio Brito é o Misericórdia. Tenha misericórdia dos seus ilícitos, Antônio Brito. O Edivaldo Brito, por sua vez, é o Candomblé. Que ofensa gratuita ao Candomblé, que é uma instituição religiosa genuinamente brasileira, né? Que ofensa aos candomblecistas do nosso país. Primeiro que esse Edivaldo Brito, ele é um pilantra, eu já vi o histórico dele, e associá-lo ao Candomblé, talvez por sua religiosidade, não foi de bom grado, né? Até porque os candomblecistas merecem respeito, né? O Candomblé é uma instituição nacional, né? Uma religiosidade que deve ser amplamente respeitada, né? Então, talvez seja porque o Edivaldo Brito tenha pacto com o capeta, mas fazer associação do capeta com o Candomblé é um desrespeito e eu discordo totalmente. O Boca Mole, adivinha quem é o Boca Mole? O Boca Mole é o Heráclito Fortes, senador Heráclito Fortes, né? Eterno senador do Piauí. Aliás, piauienses, o que os levam a eleger o Heráclito Fortes, né? Esse sapo gordo, esse sapo boi, né? Que fala assim, né? Eu nunca vi alcunha mais apropriada para o indivíduo quanto essa do Heráclito Fortes, né? O Boca Mole, né? O nosso sapo gordo do Piauí. Garanhão, bonitão, Fábio Faria, né? Ele é o bonitão, se eu não me engano, ele foi casado, namorou a Adriane Galisteu, não é isso? Foi a Sabrina Sato, não me recordo, tinha até uma paródia dele lá no Pânico, né? Que na época que a Sabrina Sato ainda era lá do Pânico. Esse Fábio Faria, né? O bonitão. Por sua vez, o bonitinho é o Robson Faria. Eles devem ser parentes, né? São irmãos, primos, não sei. Quem for do Rio Grande do Norte me esclarece. Um é o bonitão, o outro é o bonitinho, né? Mas é família Faria. Eu deveria conhecer melhor a política do Rio Grande do Norte. Confesso a minha falha. Primeiro, que eu tenho parentes no Rio Grande do Norte. Gostaria até de perguntar aos meus parentes qual é o parentesco do Fábio e do Robinson. Um deve ser mais bonito que o outro, que um é um bonitão, o outro é um bonitinho. E esse Robson Faria, se eu não me engano, ele é o marido da Patrícia Bravanel, né? Ele é o genro do Silvio Santos. Eu tô falando besteira? É ele que é o genro do Silvio Santos? Eu deveria saber mais sobre o Rio Grande do Norte. Estou em falha com os meus amigos potiguares, até porque meu avô, meu saudoso avô, a quem eu devo, né, os valores e o caráter que me construíram na vida, né? Então eu tô devendo aí ao Rio Grande do Norte, inclusive uma visita lá ao Rio Grande do Norte. O que eu conheço do Rio Grande do Norte é o bairro de Ponta Negra, belíssimo bairro, né? O Esquibunda, o belíssimo estádio lá em Natal, que para mim, Natal é a capital mais bonita do Nordeste, e esse estádio para mim foi o mais bonito da Copa do Mundo, né? São algumas coisas que eu conheço do Rio Grande do Norte, poucas deveria conhecer mais pelas minhas origens, né? Mas me esclareça aí qual é o grau de parentesco do Fábio com o Robson. Eu acredito que eles sejam irmãos. E um é o bonitão e o outro é o bonitinho. O Carrossel é a Rosalba Ciarline. Será que ela é parecida com os cavalinhos do Carrossel? Por isso que ela tem essa alcunha? O Pavão é o Júlio Lopes.
né? O Júlio Lopes é aquele que se enfeita muito, né? Que se acha um gostosão, que foi secretário aqui dos governos corruptos do PMDB no Rio de Janeiro. Ele namorou a Adriane Galisteu, se eu não me engano, também. Né? Ele é todo pomposo, talvez Pavão seja em referência a essa pompa exagerada dele, né, de se achar o gostosão, ou Pavão seja uma referência à pompa que ele tem em tratar com propinas, né, com ilícitos. Pois bem, Cavanhaque e Helder Barbalho. Eu nunca vi o Helder de Cavanhaque, né? Não sei o porquê da alcunha. Palmas, Vicente Cândido. Palmas seria uma referência ao estado dele, esse Vicente Cândido é do Tocantins? Ou palmas são palmas para os atos ilícitos que esse senhor promove? Não sei, também estou na dúvida. O caldo é o Blairo Maggi, né? A alcunha mais apropriada não há, até porque caldo Maggi, o caldo da galinha azul. Quem não se esquece disso aí, né? Quem não se lembra do caldo Maggi? Então, caldo Blairo Maggi, caldo Maggi. Esse não teve nem criatividade, né? Porque Maggi é um caldo mesmo, então não tem porquê. O pescador é o Zeca do PT, né? Ele é especialista em pescar dinheiro de natureza ilícita, né? Pescador. Safado esse Zeca do PT. O guerrilheiro. Quem é o guerrilheiro, gente? Quem é o guerrilheiro? Zé Dirceu, famoso José Dirceu, né? Ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula. Guerrilheiro por quê? Porque ele entende de guerrilha, ele é um grande técnico no assunto, um grande conhecedor do assunto, treinou em Cuba, né? Foi um grande intelectual da guerrilha na época da ditadura civil-militar, né? E o Zé Dirceu continua um grande guerrilheiro, né? E continua com as suas táticas, inclusive no que se refere aos atos ilícitos que cometeu. Vários, por sinal, um dos maiores bandidos desse país. O Ricardo Ferraço é o duro. Bem, eu não sei se é duro por causa do Ferraço ou por causa do Ricardo. Acredito que seja por causa do Ricardo, meu nome também é Ricardo. Acho que eu entendo por que deram essa alcunha a ele de duro, né? Ricardo, né? Por isso que é duro, né? Agora vocês interpretem da maneira que vocês acharem melhor a referência ao duro. Daniel Vilela, se eu não me engano, é de Goiás. Eu tenho acompanhado o canal do vereador Jorge Cajuru, que inclusive é um jornalista esportivo e político respeitado no país, e ele agora tem um mandato de vereador em Goiânia, e ele já falou desse Daniel Vilela, se eu não me engano, ele é filho do Maguito Vilela, né? Aquele honestíssimo político, né? Ligado ao Michel Temer. Pois bem, o Daniel Vilela é o padre. Padre? Mas que falta de respeito com a Igreja Católica, né? Colocar um safado desse com a alcunha de padre. Vai ver que ele reza a missa muito bem, né? A missa das falcatruas. O Garibaldi, né? Eu até falei errado aqui. O Garibaldi Alves Filho é o lento. Aliás, o Garibaldi, né? Só de você olhar para a cara dele dá vontade de dormir, dá sono, né? Você fica olhando para a cara dele, aquele sono, porque talvez lento seja uma referência à lentidão que esse senhor promove nas pessoas quando as pessoas olham para ele, né? Dá sono de olhar para você, Garibaldi Alves Filho. O Paz Landim é o decrépito. É só você olhar no dicionário o significado de decrépito, olhar para a foto do Paz Landim, que você vai entender que a alcunha mais apropriada não há. Vamos ver aqui. Caju. Quem é o Caju? Caju é essa porra Jucá, senador Romero Jucá, um dos maiores canalhas da política nacional, né? O grande toma lá da cá da nossa política brasileira, né? O essa porra Jucá é o Caju. Nenhuma criatividade, só trocaram as sílabas. O índio é Eunício Oliveira. Que falta de respeito, ontem mesmo foi o dia do índio. Imputar essa alcunha a um indivíduo tão safado como esse, quem conhece ele bem é o meu amigo Guilherme Russo, né, que conhece muito bem a política cearense, inclusive está no Ceará. Um grande abraço para o meu amigo Guilherme Russo. Ele pode falar com maior propriedade sobre esse canalha do Eunício Oliveira, esse traíra. O Bitelo é o Lúcio Vieira Lima, talvez seja uma referência à sua compleição física. Botafogo, Rodrigo Maia. Botafogo, Botafogo. Gente, que vergonha para os botafoguenses que a alcunha seja emprestada ao deputado Rodrigo Maia, né?
que tem caráter duvidoso, e não é só pelos ilícitos, não, até mesmo na condição de candidato, é um cara que fala uma coisa e faz outra. Agora eu não sei quem que tem mais vergonha aqui, se é o botafoguense em ver o Rodrigo Maia usar essa alcunha, ou se é o Rodrigo Maia ver o nome Botafogo em referência à sua pessoa, ele deve pensar assim, será que eu não tenho tanta importância assim, por isso que me colocaram o apelido de Botafogo? Bem, eu vou deixar para vocês avaliarem. E o Mineirinho, hein? Quem é o Mineirinho, uai? Quem é o Mineirinho? Quero ver se vocês adivinham. O guloso, aquele que não aceita o processo democrático, que não aceita perder uma eleição. Ele mesmo, o canalha mor do PSDB, Aécio Neves, aquele que não sabe perder eleição, que não respeita a democracia, né? Aquele que gosta de entornar umas e também, de vez em quando, lá no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, ele chega lá, né? Ele tem um certo problema de saúde que não cabe a nós explorar, mas todo mundo sabe, né, qual é o problema de saúde dele, e lá, o Mater Dei lá em Belo Horizonte tem uma aula exclusiva para ele toda vez que ele precisa, né? Ele que é uma grande vergonha, né, uma grande desonra para o seu avô, né, o ilibado Tancredo Neves, que Deus o tenha, né, e esse canalha, esse grande canalha, esse hipócrita de gravata, né, esse mineirinho, dono de aeroporto, né, transportador de droga. Então, o Aécio Neves é um mineirinho, né, aquele que não sabe perder, né, é o mineiro do Leblon, é aquele que governa Minas Gerais da praia do Leblon, né, que fica mandando a irmã dele despachar em Belo Horizonte. Pois bem, né, o senhor Aécio Neves, o grande canalha desse país, um dos grandes, né, para ser mais justo, né, o mineirinho, ele faz tudo quietinho, ele esconde tudo dentro da sua hipocrisia, da sua demagogia, né, ele que se diz um vestal da moral política, né, e que agora está vendo o nome dele como um dos citados no que se refere ao maior volume de propinas, né, e ele nunca me enganou, né, só de olhar para ele você vê que ele é um grande safado e um grande propineiro também, foi o cara que recebeu talvez o maior quantitativo em milhões de propinas da Odebrecht nessa lista, né? Incontestavelmente o maior safado da lista. O nervosinho é o Eduardo Paz, né? O nosso ex-prefeito da cidade maravilhosa. Nervosinho, né? Aquele que de maneira indelicada, né, faltou com respeito com uma ganhadora de um imóvel popular, dizendo que essa ganhadora do imóvel ela iria aproveitar o espaço do apartamento para praticar sexo selvagem, né? Faltou com respeito com essa senhora. Pois bem, o ex-prefeito do Rio de Janeiro está lá nos Estados Unidos. Mas toma cuidado, Dudu Paz, né? Toma cuidado que não só Maricá, mas também a Lava Jato está no teu pé, vai estar à sua procura, de uma hora para outra você vai ter que voltar para o Brasil. Tá bom, nervosinho? Pois bem, o reitor é o Cristóvão Buarque. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu sou o administrador, o criador e administrador do maior grupo do Cristóvão Buarque no Facebook, com mais de 2.000 membros, né? O Cristóvão está se mostrando uma grande decepção. Primeiro, né, a sua guinada mais à direita. Segundo, né, tá envolvido no listão do Odebrecht. Acredito eu, para não me decepcionar mais, né, que o Cristóvão comprove que essa delação foi caluniosa em relação a ele e que ele prove que não praticou nenhum ilícito, porque seria uma grande decepção para mim, ele que é o pai do educacionismo no Brasil, né? Eu costumo dizer que o grande pai da política do debate da educação no país foi o Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro deu continuidade, mas o político que reforçou a ideia de que a educação deve ser a política matriz de um Estado, que as leis orçamentárias, a LOA, a LDO, a PPA, devem ter a educação como grande sustentáculo e que nenhuma política estrutural de governo deve ser promovida sem passar pelos ditames da educação, que é o educacionismo propagado pelo Cristóvão, né, de valorização do professor, da educação, porque a educação, nós sabemos, é o único mecanismo de promoção da cidadania, é o único instrumento de transformação social, né, e, consequentemente, é o único mecanismo de desenvolvimento de uma nação. Pois bem, essa ideia de valorização da educação propagada pelo Cristóvão acaba se enfraquecendo
com essa denúncia contra ele. E eu espero que o Cristóvão Buarque tenha sido um grande engano nessa lista, para que ele não seja uma decepção, não só para mim, mas para aqueles que acreditam nele. Espero que o senador Cristóvão prove, né, que é, na verdade, uma denúncia caluniosa contra a sua pessoa. O Fabrício Caixeta é o fósforo. Seria pelo cacheta ou seria porque ele pega fogo? Né? Poderia, quem criou essa alcunha, explicar o porquê do fósforo. O Flamengo, que decepção, tem o Botafogo, tem o Flamengo também, parece até jogo de campeonato carioca. O Flamengo é o Adrian Mussi, pelo sobrenome me parece um político do município de Macaé, importante cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Usar a alcunha Flamengo para esse canalha, né? Pelo próprio sobrenome eu já vi, né? A família de canalha, a família Mussi, né? Vergonha também. O zagueiro é o deputado mineiro Júlio Delgado, do PSB. Zagueiro por quê? Porque ele atua na defensiva, ele é o grande back do listão da Odebrecht, é aquele que só se protege o gol da propina. Pois bem, o todo feio é o Hinaldo Leitão. Hinaldo Leitão se sentiu ofendido com a alcunha todo feio. Meu irmão, você é todo monstro, você é muito feio, usar feio pra você é muito pouco. Você é horroroso, meu filho, você é horroroso, você é o todo horrível. E não todo feio. Pegaram leve com você. O vaqueiro é outro vestal da moral política. Né? A grande referência dos valores morais e éticos da promoção da política pública. O nosso querido senador Ronaldo Caiado de Goiás. Aquele que sabiamente Leonel Brizola dizia que era uma piada enquanto candidato à presidência, ainda nas eleições de 1989. Né? Na época, o ex-governador Brizola dizia que a UDR era uma piada, né? Que a União Democrática Ruralista ela era uma verdadeira piada participando do processo eleitoral à presidência da República na figura do senhor Ronaldo Caiado. E Brizola era sábio, Brizola tinha razão. O Ronaldo Caiado era uma piada como candidato e hoje, na minha opinião, continuaria sendo uma grande piada. Dizem que ele é presidenciável. Uma grande piada ter esse intelectual orgânico da UDR, da União Democrática Ruralista, como candidato, né? Esse conservador safado, esse cara que quer sublimar os direitos dos índios, né? Que quer defender o grande agronegócio e encher a burra de dinheiro. Pois bem, senhor Ronaldo Caiado, vestal da moral, que gosta de falar mal dos outros partidos. Pois bem, meu filho, você que costuma dizer que o PT é o único que promove a corrupção, né? E eu já falei aqui, depositar o Instituto da Corrupção num único partido é desconhecimento do processo histórico brasileiro, é desconhecer o processo político histórico do nosso país, porque a corrupção ela existe há séculos, tá certo? E no tocante à intensificação do modus operandi corrupto nos últimos anos, se a gente for observar, isso vai se intensificar por quê? Por que o PT vai aperfeiçoar os mecanismos de promoção da corrupção? Simples. Os mecanismos de fiscalização também se aperfeiçoaram. Então, se de um lado você tem os mecanismos de fiscalização se aperfeiçoando, se modernizando, por outro lado, quem promove a roubalheira, quem promove os atos ilícitos, tem que criar mecanismos de fuga eficientes para que a fiscalização, tanto do poder público quanto da sociedade e da imprensa em geral, não o atinja. Então, obviamente que o PT ele não institucionalizou a corrupção, ele reinstitucionalizou a corrupção no país com mecanismos aperfeiçoados, né, modernos de promoção da corrupção, porque a fiscalização, por outro lado, se intensificou. Mas corrupção existe no Brasil desde Cabral, meu filho. Não caiam nessa, não. Na ditadura civil-militar teve muita corrupção, no governo Sarney, no governo Collor, no governo FHC. Há décadas que os mecanismos de corrupção se aperfeiçoaram, frente ao aperfeiçoamento da fiscalização, de quem investigava a corrupção. Então, se você tem de um lado alguém que se aperfeiçoa, se o seu inimigo se torna eficiente, você tem que criar mecanismos para se tornar eficiente também. E foi isso que aconteceu com o PT. O PT ele reorganizou e modernizou os mecanismos de promoção de atos ilícitos de corrupção em geral.
Né? O PT não foi quem inventou a corrupção, o PT apenas intensificou um modus operandi que existe na cultura política brasileira há séculos e que emana da sociedade, de grande parte da sociedade, porque a nossa sociedade ela promove uma cultura corrupta. É da natureza da nossa sociedade a prática de corrupção. Então é algo que emana da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura política e social, tá certo? Então a corrupção é apenas um resultado de algo que já existe como praxis na realidade social. Né? Então o senhor Ronaldo Caiado, querendo imputar ao único partido a promoção da corrupção, e se esqueceu de lembrar que ele também é um grande safado, um grande canalha. O Timão é o Andrei Sanches, obviamente. Timão é uma referência ao Salve o Corinthians, né? Aquela safadeza que foi aquele estádio, que inclusive é um estádio muito inferior do Palmeiras, por exemplo, né? O estádio do Corinthians, né, foi uma grande promoção política do Lula, né, uma grande jogada política eleitoral do Lula, o estádio do Corinthians, né, foram gastos bilhões ali, né, houve ali o dinheiro da propina, rolou solto no cano da corrupção, né, superfaturamento de obra. Então aquele estádio, ele em síntese, foi uma grande falcatrua. E o senhor Andrei Sanches, ele era um braço direito do Lula na promoção desses ilícitos em relação ao estádio do Corinthians, que em estrutura e estética é muito inferior ao estádio do Palmeiras, que custou praticamente a metade do preço do estádio do Corinthians, obviamente porque não teve superfaturamento, foi um estádio construído dentro da licitude. Né? Mas o Andrei Sanches não me surpreende, porque só de olhar para a cara dele você já vê que ele, boa bicha que ele não é. Próximos é apelido para duas figuras importantes da política fluminense, Sérgio Cabral e o governador Pezão, tá certo? E próximos seria o quê? Seria um nome latino, né, referenciando os dois políticos, ou seria um plural, porque Cabral e Pezão seriam tão próximos que eles seriam os próximos? Não sei. Eu sei que Cabral é o maior bandido da história política fluminense, que está devidamente preso, e o Pezão, que eu não dou um ano para estar preso, né? Eu denunciei isso no meu canal, muita gente duvida até hoje de mim, mas eu vou provar que estou certo, que eu tenho fontes fidedignas e seguras de que Pezão será preso. Pois bem, eles eram os próximos na arte da propina, na arte da promoção de ilícitos contra o erário fluminense. E hoje a gente vê o funcionalismo público pagando um preço muito alto, a sociedade geral do Rio de Janeiro pagando um preço caríssimo pelos atos ilícitos promovidos por essa dupla de canalhas. O Cabral, posso falar que já teve sentença transitada em julgado com resolução de mérito, então eu posso dizer seguramente que ele é um grande bandido, um grande vagabundo. E ele faz uma tríade de safadeza tanto com o senhor Pezão, que logo logo vai ser pego, quanto o grande capo Jorge Pisciani, que eu vou falar daqui a pouco, está no listão também, obviamente, e que governa indiretamente o Rio de Janeiro por 20 anos. Pois bem, Angorá, outro legado de Leonel Brizola, que gostava de depositar alcunhas nos seus adversários, né? O pior governador da história do Rio de Janeiro no tocante à administração pública. Eu estou falando de Moreira Franco, braço direito de Michel Temer. Pois bem, esse safado, esse canalha, tá? Tem a alcunha de Angorá, uma referência ao que Brizola o chamou há 30 anos atrás, tá certo? E a Odebrecht não teve nenhuma criatividade, ela apenas pegou um apelido que já é conhecido no imaginário da política fluminense há 30 anos, que foi criado brilhantemente por Leonel Brizola contra aquele que foi o pior político, tanto para a política de segurança pública, e a consequência do governo Moreira Franco está aí, né? Esse processo de crise social, de caos que nós experimentamos no Rio de Janeiro, e também o pior governador, anos-luz, no que se refere à política de educação. E a gente sabe, não investe em educação, você tem por consequência a construção de mais presídios e um processo de violência, de crise social enorme. Pois, como já falei anteriormente, volto a repetir, a educação é o único instrumento de transformação social, é o único mecanismo que faz com que a sociedade possa se desenvolver em todos os aspectos estruturais. Se você não investe em educação, você vai ter por consequência, por resultado deletério, a crise social, a violência e etc. E foi isso que Moreira Franco, com o status de pior governador da história do Rio de Janeiro,
o promoveu e sempre esteve envolvido em safadeza, em falcatrua. Esse daí eu não economizo nos adjetivos pejorativos. Pós-italiano, Guido Mantega. Aí eu vou falar do italiano. O italiano é Antônio Palocci, né? O pessoal chama de Palocci erroneamente, é Palocci, tá? O italiano é Antônio Palocci e o pós-italiano é aquele que veio depois do italiano, né? Ministro da Dilma, Guido Mantega, né? Dois lacaios, né? Do modus operandi corrupto do PT. O Patati ou Padeiro é o Marconi Perillo, outro que eu conheço muito bem, porque eu venho acompanhando o trabalho do vereador Jorge Cajuru na Câmara de Goiânia, e ele é um grande adversário do Marconi Perillo, não à toa. Marconi Perillo foi aquele que mandou violentar a esposa de Jorge Cajuru, né, há 15 ou 16 anos atrás, tanto que a esposa dele teve que se mudar para os Estados Unidos. Então ele mandou violentar a companheira do Cajuru, né, um grande bandido, tem uma cara de canalha, né? Para mim, ele e o Sérgio Cabral, eles disputam o status de governador mais corrupto do país. Só que o Marconi Perillo é mais esperto, né? O Cabral, ele era muito guloso, ele queria já pegar diretamente a propina. O Marconi Perillo não, ele tem intermediários, terceiros que fazem um trabalho sujo por ele. Por isso que dificilmente as pessoas pegam, né, os órgãos de fiscalização pegam o Marconi Perillo, porque ele é mais esperto que o Cabral. Padeiro, porque ele coloca no forno, né, toda a propina proveniente das suas ilicitudes. E Patati por quê? Porque ele tem cara de palhaço? Isso é uma ofensa aos palhaços, principalmente ao Patati e Patatá, né? Essa dupla de trabalhadores, né? De pessoas honestas que trabalham em favor das crianças aí, artistas, né? Não merece imputar o título de Patati a um vagabundo como Marconi Perillo, né? Violentador de mulheres. O míssel José Carlos Aleluia. Me perdoem os católicos, minha esposa, por exemplo, é católica. Eu tenho muito respeito pela Igreja Católica, pelo seu ritual, mas missa é chato, né? Missa é muito chato. E esse Aleluia também é insuportável. Então, claro, missa é uma referência ao sobrenome Aleluia, mas provavelmente tem uma relação também que o Aleluia é um porre, e missa também, gente, com todo respeito, poxa, todo respeito que eu tenho ao caráter sagrado da missa, mas, pô, missa, eu fico muito feliz quando começa a Eucaristia, né? Na parte da Eucaristia, que é a parte que eu mais gosto da missa, não preciso dizer porquê. Jujuba é o Bruno Araújo, né? O grande moralista Bruno Araújo, outro que quis depositar o Instituto da Corrupção apenas no PT, né? E hoje ele aparece no listão. E aí, Bruno Araújo, qual é a tua moral? Né? Que você tem para falar? Praticou ato antiético e agora que moral você tem para falar? Vai falar mal do PT, do PMDB, do PSB e do PSDB, você não vai falar? O vestal da moral, outro grande vestal da moral pública, aliás, isso é muito comum no PSDB, né? Eles se acham acima do bem e do mal, né? E você, Bruno Araújo, por que Jujuba? Porque você tá na boca de todo mundo? Porque gostam de morder você? Né? Não sei. Ou porque a propina é doce? Jacaré é o Jader Barbalho, aquele que come dinheiro. Italiano, já falei, o Antônio Palocci. Grego, o grande bandido mor do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, governador indireto do Rio por 20 anos. Falou em falcatrua, ele está no meio. Garoto, Otávio Leite, outra grande decepção. Assim como o senador Cristóvão Buarque, quero acreditar que Otávio Leite não esteja de fato envolvido com essa propina, né, esse propinoduto do Odebrecht, até porque o Otávio Leite, enquanto deputado federal, faz um grande trabalho em favor dos deficientes no Rio de Janeiro. Ele é do PSDB, um partido que eu não comungo ideologicamente, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho caráter para reconhecer que o Otávio Leite é um excelente parlamentar, né, e faz um trabalho excepcional em favor dos deficientes físicos e mentais, e merece todo o nosso respeito, mas infelizmente apareceu na lista. Espero que seja uma denúncia, uma calúnia, né? Assim como o Cristóvão Buarque também eu desejo que não seja uma decepção para mim, ok? Ferrari, Delcídio do Amaral, aquele que delata rapidamente, aquele cuja informação chega rápido aos inquisitores. O Delcídio do Amaral, Ferrari por isso, né? Que quer falar alguma coisa, quer saber de algo, ele rapidinho conta para você. Fantasma, Ideli Salvati, né? Ideli Salvati.
Fantasma é aquela que mete medo só de olhar pra cara dela. Ô mulher feia, rapaz. Nossa senhora. Fantasma, meu Deus do céu. É aquela que você olha pra ela, você leva um susto de tão feia. Por isso, a alcunha fantasma não estaria melhor apropriada. Escritor José Sarney, honorário vagabundo, né, que governa indiretamente o nosso país, né, há muito tempo, né, que presidiu o Senado por várias vezes, que nos arrochou com um plano cruzado. Teve a única coisa positiva no seu governo foi a Constituição Cidadã de 1988, que na verdade foi um trabalho do Dr. Ulisses Guimarães e dos parlamentares, né? Porque o Zé Sarney, eu acho que a única coisa que foi positiva dele foi o processo de redemocratização. Mas o José Sarney é um grande safado, né? Ele escreve no Maranhão, né, e fala no Amapá. Né? É escritor de um lado e falador do outro. Pois bem, Drácula, Humberto Costa, é o Drácula, ele fala assim, né? É aquele que morde o pescoço da propina, né? O grande Drácula, Humberto Costa. Do Reino, Fernando Pimentel, né? Seria uma referência a Pimentel, pimenta do reino, né? Será que ele faz arder a consciência de muita gente? Não sei. Do Reino, vou perguntar ao pessoal de Minas, né? Tem muitos parentes em Minas Gerais, vou perguntar. Né? Primeiro, se Fernando Pimentel faz um bom governo, na condição de governador do estado, e segundo, se ele realmente tem vergonha na cara, né? Ele tá aí, tá para ser também preso, hein? Que nem o Pezão, tá para ser preso que nem o Pezão. E Pimentel, pimenta do reino, né? Não arde muito, não. Acho que o Pimentel tinha que ser um Malagueta, não do reino. Dengoso, Antônio Anastasia, outro que eu olho para a cara dele, né, e dá um grande sono, talvez por isso que seja dengoso, grande soneca, né, que criou um relatório lá fantasioso contra a presidente Dilma Rousseff, né, grande safado, canalha, né, ventríloco do nosso Aécio Neves, do nosso mineirinho que não sabe perder eleição. Cobra, Vilma de Faria, né, que também é conhecida como Laque. É aquela que tem um laque. A Vilma de Faria, aquela que... A Cascavel. Kibe, Gilberto Kassab. Né? Claro que Kibe é uma referência ao sobrenome libanês dele. Né? É o grande criador da ponte estaiada, né? E que chamou indevidamente um cidadão honesto de vagabundo. Né? Vagabundo é o senhor que quis dar presente para as multinacionais da área de telecomunicações, né, que quis perdoar a dívida, quis passar, né, todo o patrimônio público no que se refere a telecomunicações para essas empresas. Você que é um grande vagabundo e não um cidadão que você injustamente chamou. Né, você que quer entregar todo o patrimônio público, né, e perdoar a dívida dessas trilhardárias empresas de telecomunicações. Você que é um grande safado na condição de ministro. Centroavante, Renato Casagrande. Que ofensa, né? Pô, Casagrande, pô, uma referência ao Casagrande. O Casagrande que fazia muito gol, só que ele metia a bola para dentro do gol. O Renato Casagrande, ele mete o dinheiro dentro do bolso. Né? Então ele é centroavante não metendo a bola dentro do gol, mas com precisão metendo o dinheiro sujo dentro do bolso. Campari, Gin Argelo. Campari? Podia ser Campari, Martini, Rum Montilla, uísque, sei lá. Só porque é Gin Argelo, é Campari, tinha que ter dado nome mais criativo, né? Qualquer nome de bebida, de cachaça, serve para ele. Eduardo Cunha, um dos grandes maganos desse país, né? Um dos maiores pilantras da política fluminense. Caranguejo. Eu acho que caranguejo porque ele vai lá, rouba de um lado, depois vai e rouba de outro. Rouba de um lado, rouba de outro. Rouba de um lado, rouba de outro. Então ele rouba para um lado e rouba para o outro. Rouba para um lado, rouba para o outro. Né? Então é o grande larápio que anda para um lado e anda para o outro. De ladinho ele rouba de cá, de ladinho ele rouba de lá. Pois bem, Caim, Osmar Dias. Tem que tomar cuidado, hein? Porque se aparecer no próximo listão da Odebrecht a alcunha como é que é? Abel, né? Caim e Abel, nome do outro irmão, né? Abel, não é isso? Se aparecer Abel na outra lista, vão achar que é o senador Álvaro Dias, né?
que inclusive é presidenciável também. Pois bem, se Caim é Osmar Dias, se aparecer na próxima lista Abel é o senador Álvaro Dias, tá? Já que eles são irmãos. Brasília, Fernando Capês, uma grande decepção. Decepção não porque ele mexeu com a merenda, né? Não porque ele é um hipócrita. Decepção em relação a mim, né? Eu, que usava como livro de cabeceira, né? O seu direito penal. Pois bem, me informaram que seu livro era muito fraquinho. Depois que eu descobri o César Roberto Bittencourt, eu vi a perda de tempo que eu tive de ler você nos 2 primeiros períodos da faculdade de Direito, né? Porque o manual do César Roberto Bittencourt é anos-luz melhor do que o seu, né? E eu estava sendo enganado, né? Você não enganou só o povo não, enganou a mim também, né? Que me fez ler esse manual de Direito Penal tão fraco, né? Quanto a sua cara. Déspota, César Maia, o grande déspota do Rio de Janeiro, né, pai do Botafogo, do Rodrigo Maia, o César Maia. Acho que a alcunha Maluquinho seria melhor, né, que ele era conhecido como prefeito Maluquinho. Bolinha, garotinho, outro legado das alcunhas de Leonel Brizola, o famoso Bolinha da Lapa. Lapa é um bairro de Campos dos Goytacazes, um dos municípios mais importantes do estado do Rio de Janeiro, um dos 10 maiores PIBs do Brasil. Pois bem, garotinho que foi prefeito de Campos, governador do estado do Rio de Janeiro, é o Bolinha. Eu fiquei sabendo por alguns policiais militares que você era conhecido como Bolinha por outro motivo, garotinho. Eu não posso falar aqui, eu não posso cometer essa gafe. Mas eu fiquei sabendo pelos policiais militares que essa fama de Bolinha, né, não era pela sua compleição física, não. É por outras coisas, por outros motivos. Eu vou ficar quieto, tá? Fica tranquilo. Não vou te queimar, não. Biscoito, Sandro Mabel. Pois bem, biscoito. Primeiro eu vou te falar, né? Ô biscoitinho ruim esse Mabel, hein? E caro, hein? Aquelas rosquinhas da Mabel, que coisa ruim, cara. Muito ruim. Eu não sei o que é pior. Se é o biscoito croquero lá de Juiz de Fora, se é o Marilã, que é melhorzinho, ou se é o Mabel. Ou marca ruim de biscoito, né? Deve ser ruim que nem a sua cara. Para os paulistas, acho que quem fez esse listão da Odebrecht não era paulista, porque se fosse paulista, o seu apelido, Sandro Mabel, seria Bolacha. Barbie, Marta Suplicy, só se for Barbie da terceira idade, né, minha filha, que já passou do tempo há muito tempo. Viagra, Jarbas Vasconcelos, que tem uma foto viral famosa do lado de uma loira na piscina. Não à toa é Viagra, mas poderia ser Cialis, poderia ser Levitra, né? Qualquer tipo de remedinho para aumentar a potência sexual serviria para o senhor Jarbas Vasconcelos, que poderia ser conhecido também como Levanta o Pinto. Amigo e cachaça. Vou dar uma dica, hein? Amigo e cachaça, né? Toma que a cana é doce, meu filho. O que te lembra esse vídeo viral? Pois ele, o nosso sagrado ex-presidente, para muitos o maior deus da política nacional, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aquele que o pessoal diz que é dono de sítio triplex, mas isso é fichinha perto de outros ilícitos que querem imputar a ele. Pois bem, ele é amigo, claro, porque ele tem essa mania de chamar todo mundo de amigo, poderia ser chamado pela alcunha de companheiro também, né? E cachaça seria uma referência à bebida que ele mais gosta, né? Pois bem, o Lula, que é sacralizado por muitos, também está no listão da Odebrecht. Aliás, o Lula está em tudo quanto é listão, né? Fica até difícil precisar em qual. Anão ACM Neto, eu já tive próximo do ACM, realmente ele é um anão, é metade do meu tamanho, e olha que ele tem 1,70m, eu tenho 1,72m. Esquálido, Edson Lobão, qualquer tipo de adjetivo negativo em referência ao que é feio serve para o senhor Edson Lobão, que de Lobão não tem nada, na verdade ele é um belo de um safado. Vizinho, José Serra. Gente, vizinho, José Serra. Vizinho, não era melhor Vampiro da Moca? Né? Feirante? Ou melhor, ele seria o Mr. Burns? Ou o Homer Simpson? Tá aí, ele tinha que ser o Homer. E não o vizinho. Vizinho de quem? Né? Vizinho de quem? Tem alguns amigos que dizem que ele parece com o Sr. Burns. Eu discordo. Quem parece com o Sr. Burns é o Cláudio Lembo, né? E talvez o Eduardo Cunha agora depois de velho. Agora, pra mim, o Serra sempre teve cara de Homer Simpson, né? Até o formato dos olhos dele parece Homer Simpson. Ele é amarelo, parece que tem hepatite.
Ele é a cara do Homer Simpson, né? E ele também, que é o vampiro da Moca, o vampiro que suga dinheiro do erário. Vamos ver aqui. Bicuíra. Eliseu Padilha. Por que bicuíra? Eu não sei o que é bicuíra. Alguém pode me informar? Aliado. Né? Aliado de quem? Aliado do poder? Ou gremista? Marco Maia. Outra referência a time de futebol. Que vergonha. Filósofo. Paulo Bernardo. Né? O filósofo da roubalheira. E a sua esposa, né, é conhecida como Coxa, que deve ser uma referência ao time de futebol dela, já que ela é do Paraná, né, o Coritiba, e também é conhecida como Amante. Meu Deus, gente, esse pessoal da Odebrecht, pô, não tem compostura não. Chamar a Gleisi Hoffmann pela alcunha de Amante, Paulo Bernardo, abre o olho. Por que ela é conhecida como Amante no listão da Odebrecht? Por quê? Por que ela tinha essa alcunha de Amante? Você tem que perguntar para os diretores da empresa o porquê que ela tem essa alcunha de Amante, né? Que coisa feia. Se eu fosse a Gleisi, eu processaria esse pessoal aí que criou a alcunha de Amante para ela. Por que será que é Amante? Eu acho que o Paulo Bernardo tem que coçar um pouco mais a cabeça. Vamos lá. O alemão é o Valdir Haupt, deve ser pelo sobrenome, não é isso? Ceboleiro, cabeça chata ou xiita, Sérgio Machado. Eu nem conheço a sua cara, Sérgio Machado, mas tu deve ser horroroso, porque, pô, olha só, xiita, ceboleiro e cabeça chata. Ele deve ter no mínimo uma cabeça bem chata e um cabelinho só em cima, né, para ser o ceboleiro. Itacaré, Celso Russomano. Seria uma referência ao Barão de Itacaré? Por que Itacaré? Eu acho que o Russomano pegaria muito melhor, né, a alcunha de advogado. Porque ele é que defende os consumidores, né, no programa dele lá famoso. É outro vestal da moral pública, assim como José Serra. Ver esses maganos saírem do seu pedestal é o que mais tem me agradado. Vamos lá. Machado, Cátia Abreu. Eu nunca vi, né, alguém delatado, né, do universo feminino que tenha a alcunha mais masculinizada do que você, Cátia Abreu. Eu acho que, na verdade, a sua alcunha não deveria ser Machado, não. Deveria ser Paradoxo. Porque você é uma política de direita conservadora. De repente você começou, né, a querer colar velcro com a Dilma. Por que ficou, de repente você virou a maior defensora da Dilma, né, Cátia Abreu? Você é uma incógnita, você é demasiadamente incoerente, né? Eu acho que o seu apelido tinha que ser alguma coisa nesse sentido. Lindinho, Lindbergh Farias, né? Ex-prefeito de Nova Iguaçu, atual senador pelo Rio de Janeiro, o herói dos caras pintadas no processo de impeachment do Collor. Que vergonha, né, senhor Lindbergh Farias? Se naquela época você era o líder dos caras pintadas, hoje você pinta a cara de vergonha pelos ilícitos que comete e que cometeu em Nova Iguaçu. Você tinha que pintar a cara de vergonha. Essa é que é a verdade. Massaranduva Ivo Cassol, deve ser uma referência por ele ser do norte. Força, Paulo Pereira, o maior traidor dos trabalhadores. Como é que o grande líder de uma instituição sindical pode sempre trabalhar contra os trabalhadores, contra, né, a classe trabalhadora na Câmara? Esse é um grande traíra da classe trabalhadora, o senhor Paulo Pereira, um grande safado também, um grande canalha. Conquistador, tá aqui, serve tanto para o Dalírio Beber quanto para o Napoleão Bernardes. Tá aqui, prefeito de Blumenau. Qual dos dois que é prefeito de Blumenau? Esse prefeito deve ser bonitão, né? Conquistador. Cerrado, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é o maior traíra, né, do governo da Dilma. Tuca, Arthur Maia, não sei por que Tuca. João Pessoa, Vicentinho, é o Vicente Paulo da Silva. Uma trajetória tão bonita, né, Vicentinho? Que vergonha. E uma referência a João Pessoa, né? É porque você nasceu na Paraíba ou seria uma referência ao político João Pessoa, né? Ao João Pessoa que foi candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, né? Acho que essa referência não cabia a você, porque o João Pessoa, ao que eu parece, era um homem extremamente ético, correto. Porque João Pessoa, e é uma vergonha também usar a alcunha de uma das cidades mais importantes do Nordeste, né? É uma ofensa ao povo paraibano.
Agripino, José Agripino, que também é conhecido como Gripado. José Agripino Maia é o Gripado. Gripado. É porque ele fala assim, ó. Eu sou gripado. Eu sou outro vestal da moral pública. Eu sou um exemplo ético para a política. Pois bem, por isso que ele é o Gripado, que ele fala assim, sabe? Com o narizinho assim. Ele é primo do César Maia, né? Ele é primo do César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. O Pininho, Felipe Maia, é o filho dele. Feia, Lídice da Mata, né? Feia, horrorosa, né? Qualquer tipo de adjetivo em referência à sua feiura serve. Menino da Floresta, são dois meninos da Floresta, lá do Acre, o Jorge Viana e o Tião Viana, dois maganos, né? Ao contrário, a menina da Floresta vai muito bem, obrigado, né? A menina da Floresta que tentam imputar injustamente a prática de atos ilícitos à sua imagem, mas não cola, né? Tentam de qualquer maneira atingi-la, mas ela vai dar uma resposta no ano que vem, tá, gente? Vocês sabem de quem eu tô falando, da menina da Floresta, incorruptível, que tentaram imputar calúnia contra ela, praticaram uma série de ações caluniosas contra a imagem dela, e ela saiu ilesa, porque não tem nada a provar contra ela. Muito pelo contrário, tudo que ela fez foi dentro do território da licitude. E tenta imputar, né, todo tipo de falcatrua à imagem dela, tentando igualá-la aos seus concorrentes, mas ela vai dar uma resposta linda ano que vem, a nossa menina da Floresta. Solução, Maria do Rosário. Solução para quê? Solução para falcatrua, solução para um ato ilícito, solução para a corrupção. Maria do Rosário, outro exemplo além do senador Cristóvão Buarque e do deputado Otávio Leite. Quero acreditar que seja uma denúncia caluniosa, que você não tenha praticado esses ilícitos aí, que não tenha recebido propina da Odebrecht, porque seria uma grande decepção. Você que é uma grande defensora da política de direitos humanos, né? Eu acho que seria triste você, uma defensora da política de direitos humanos no Congresso Nacional, ser imputada a você essa prática ilícita. Espero que você prove também, assim como o senador Cristóvão Buarque e o deputado Otávio Leite, que isso é mais apenas uma calúnia, que você de fato não praticou nenhum ilícito, é o que eu torço. Comuna passivo, Daniel Almeida. Que é isso, Daniel? Comuna passível? Comunista é macho. Comunista não dá ré no quibe não. Que negócio é esse, comuna passivo? Explica isso direito, cara. Aquele que faz chover na Paraíba, Cássio Cunha Lima, ele é um fenômeno meteorológico, ele faz chover dinheiro ilícito. Babão, Iris Rezende, outro que eu tenho acompanhado bem por causa do mandato do vereador Jorge Cajuru. Tem até uma vereadora lá que quis interditar o prefeito Iris Rezende, que ele estaria com mal de Alzheimer, e ele mandou essa vereadora para aquele lugar. O Iris Rezende, que tem um grande currículo político, né? Um cara que é respeitado em Goiás, e é conhecido como Babão. Deve ser uma referência à idade dele, porque ele quando fala qualquer tipo de discurso, ele começa a babar para um lado e para o outro canto da boca. É por isso que é Babão. Avião, Manuela Dávila. Não preciso nem dizer por que a Manuela Dávila é o avião. Agora, decepção também, Manuela. Você que sempre também foi o vestal da moral pública, tá metida no listão do Odebrecht, ou Manuela Dávila? Abre o olho, né? Atleta, Renan Calheiros. Muito claro o porquê que ele é atleta. Ele foge das acusações e ele foge das condenações. Quando acusam ele, ele foge. Quando tentam condenar ele, ele consegue fugir também, dar uma escapadinha. Ele tá sempre correndo para um lado e correndo para o outro. Ele é super eficiente, é um grande atleta. Tá explicado. Grande safado da política também. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta aos eleitores de Alagoas. Gente, como é que vocês elegem Renan Calheiros? Tem um outro aqui, o Fernando Collor, que é o roxinho, que pelo histórico político dele era para ser chamado de roxão, que ele deve ter aquilo bem roxo, né, senhor Fernando Collor? Esse já é um magano conhecido nacionalmente. Mas, gente, pessoal de Alagoas, por favor, vocês são alienados? Vocês não têm consciência, não? Vocês têm uma mulher que é um exemplo de probidade
político-administrativa, vocês têm uma referência moral e ética militando em Alagoas, a senadora Heloísa Helena. Como é que numa eleição vocês deixam de eleger Heloísa Helena para eleger dois safados, que nem o Renan Calheiros e o Fernando Collor? Não serviu de exemplo o passado desses dois, não? Deixaram de eleger uma referência em probidade política administrativa, uma mulher que está acima de qualquer debate político, uma mulher conhecedora dos problemas, né, de Alagoas, né, um exemplo, né, de moralidade. Né, como que vocês deixam de eleger a Heloísa Helena para eleger o Renan Canalheiros, esse canalha, e o Fernando Collor, esse safado? Como é que vocês deixam? Vocês têm a oportunidade de colocar uma mulher íntegra, uma mulher proba, uma mulher inteligente que conhece os problemas do estado de Alagoas melhor do que esses dois safados. E como é que vocês deixaram a Heloísa Helena de fora? Vocês vão ter uma grande oportunidade ano que vem, né? Seja qual cargo for, elejam a Heloísa Helena, né? Um referencial de moralidade pública, tá certo, gente? E tira esse Renan Canalheiros da política, esse safado que gosta de medir forças com o judiciário, que além de atleta, né, e também é abusado, né? É isso, gente. Acho que encerrou, beleza? Acho que pelo menos os nomes que eu tenho aqui. Vai vir o segundo listão da Odebrecht. Eu gostaria de agradecer a sua paciência e a credibilidade confiada no nosso canal, assistindo esse vídeo, que está bem extenso. Agradeço, mas essa lista era tão grande, eu tive que fazer uma edição aqui, né, cortar alguns nomes, só escolher os melhores. Eu gostaria que você comentasse aí embaixo o que achou do vídeo, que desse um like na nossa apresentação, que se inscrevesse no canal, e peço que, além que se inscreva no canal, que ajude a divulgar esse vídeo para que as pessoas tenham acesso às alcunhas do listão da Odebrecht. E gostaria de pedir a você que divulgue o nosso canal, né, porque o nosso canal tem várias playlists, né? Tem a playlist da política, a playlist de esportes e a playlist de educação. Vamos debater a educação como a solução para o desenvolvimento do futuro. Esteja ao meu lado, esteja ao lado do nosso canal para promover esse debate. Divulgue o canal Professor Rico Guimarães. É um canal humilde, um canal simples, mas muito sincero, muito verdadeiro, muito transparente. Hipocrisia aqui não tem espaço. Então eu peço a você que dê o seu voto de confiança a gente. Tá certo? Eu não sou perfeito, eu também erro. Nem sempre eu vou lhe agradar, mas saiba que eu sou um cara franco e que fala a verdade, sempre que possível, ok? Conto com o seu apoio na divulgação do nosso canal. Se inscreva, fidelize, aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço e mais uma vez, semana que vem estaremos com um novo vídeo. Tchau, tchau!